Meu nome é Fernando, eu sou professor de História e Geografia de São Vicente. É preciso falar agora das guerras médicas, das guerras persas. Então, os persas, com Ciro I, Ciro ele vai expandir o Império Persa e Ciro conquista a Jônia em meados do século VI, em 547, e domina essa parte da Grécia, que ficava na Ásia Menor. Muito bem. E, e, e nessas cidades, estados, o imperador persa Ciro, ele colocou tiranos para governar em seu nome. E aí, em 499, Astágoras, que era um tirano de Mileto, ele queria conquistar Naxos para a Pérsia, com apoio da Pérsia, aliás. E aí ele não conseguiu, ele foi destituído do seu cargo, e ele se revoltou e chamou toda a Grécia, para entrar em conflito com a Pérsia. A Pérsia, claro, não gostou e resolveu castigar. E em 492 mandou uma primeira expedição, e depois que foi repelida, e depois em 490 mandou uma outra expedição, e Milcíades em 480 consegue derrotar, que é a Batalha de Maratona. E ele mandou um jovem percorrer 42 quilômetros para anunciar a vitória. Daí a gente tem hoje a maratona, que é um percurso de 42 quilômetros. E aí, 10 anos depois, tá? Aliás, esse período aí da invasão persa de 490, 492 e 490 a.C., se deu sob o governo de Dario I. Então começou com Ciro, a invasão, depois Dario I, e agora Xerxes, em 480 a.C. Xerxes, ele faz uma outra expedição contra a Grécia, e em sua expedição, ele vai lidar com os espartanos, e aí eu vou deixar como referência os 300 de Esparta, o filme. Deixa eu só acalmar aqui o meu dog, que está tendo um pesadelo aqui. Então, eu vou deixar para vocês como referência os 300 de Esparta, o rei Leônidas, com 300, que vai enfrentar milhares e milhares de homens na Batalha das Termópilas. E eles foram grandes guerreiros que entraram para a história. Depois, Atenas recorre a um oráculo e perguntou como eles poderiam vencer a guerra. E o oráculo disse que era preciso fazer um muro de madeira. E eles não entenderam que muro era esse. Eles elegeram como general Temístocles,
que mandou construir uma frota. E essa frota acabou derrotando em 479, na Batalha de Salamina, acabou com o esquadrão da Pérsia. Acabou com o esquadrão, né, com a esquadra da Pérsia. Em 478 a.C., retiraram toda a Pérsia dos domínios gregos, seja do domínio da península, como propriamente da Ásia. Bom, a Esparta, ela depois vai ter uma briga, né, com Atenas, porque Atenas ela criou a Liga de Delos. Essa Liga de Delos era uma confederação das cidades-estados, onde cada cidade-estado pagava uma quantia, que a princípio ia para Delos. Depois Atenas, né, ela transferiu a Liga de Delos para a própria Atenas e ficou com todo o tesouro que as outras cidades-estados pagavam. Então Atenas ficou cada vez mais rica e embelezava a si própria, em detrimento do prejuízo econômico das outras cidades-estados, das outras polis. E aí vai surgir de 431 até 404 a Guerra Peloponesa, que vai ser narrada, inclusive, por um contemporâneo, por um coetâneo, que é um historiador grego. Aliás, um historiador grego muito mais preciso do que Heródoto, que é Tucídides. Tucídides escreveu sobre a Guerra de Peloponeso. É claro que Atenas ela acabou perdendo essa guerra, né? Esparta saiu vitoriosa, mas isso trouxe prejuízo para toda a Grécia. Não foi uma boa, a guerra não foi uma boa coisa, um bom negócio para os gregos. Então, caros alunos, caras alunas, essa foi a aula de hoje sobre deixa eu, meu dog aqui, meu pet. Então hoje, essa foi a aula de hoje sobre a Grécia Antiga. Ainda falaremos sobre a Grécia. Procurem fazer todas as atividades e até a próxima aula. Fui.